E aí, turminha, professor Michel aqui, começando mais uma videoaula, dessa vez aula de revisão, continuando ali o assunto sobre quadrinhos. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre ele e conhecer ali algumas informações interessantes sobre esse gênero textual, que acompanha ali justamente a questão do uso de uma linguagem verbal, ou seja, do uso das palavras escritas, e também do uso da linguagem não verbal, que é através ali do uso das imagens, dos desenhos, tá bom? Esse gênero aí, esse gênero conhecido como quadrinho, HQ ou gibi, ele não é apenas um gênero único. Na verdade, existem vários tipos de quadrinhos que a gente pode ali trabalhar. Então, acompanhe aqui comigo os slides que eu vou passar aqui agora para vocês, tá bom? Bom, turminha, agora a gente vai continuar aqui com a nossa revisão sobre histórias em quadrinhos, gibis, tirinhas e muito mais. Acompanhe aqui comigo para você ficar informado. Vamos lá. Você já ouviu ou leu algum HQ ou gibi? As HQs ou gibis são histórias narrativas, tal como as fábulas, contos de fadas, etc. A diferença desse gênero para os demais tipos de narrativa está no fato de que as histórias serem contadas dentro de quadros. Então, aí nós temos do lado várias historinhas, né? Vários HQs, gibis, que a gente pode estar lendo aqui, ó. Temos ali a Turma da Mônica, temos o Spider-Man com o Incrível Hulk, Superman, temos ali, ó, o mangá ali, One Piece, temos Mickey e temos também ali embaixo uma tirinha, tá certo? Todos esses aí se enquadram como histórias em quadrinhos, já que estão sendo contados justamente dentro dos quadrinhos. Aqui, ó. As HQs são textos narrativos. Como todo texto narrativo, as HQs também narram, ou seja, contam uma história. No caso, tais histórias serão imaginadas pelo autor. Okay? Então, lembrando, as histórias aqui contadas pelo autor, elas são todas criações da imaginação dele. Esse autor ele é chamado de quadrinista. E essas histórias têm como seu maior objetivo entreter ou divertir o leitor, usando ali de recursos como a ironia, o humor, a sátira, etc. Também temos textos em quadrinhos que podem servir para ensinar sobre algo como cuidado com a água, proteger-se da dengue ou do coronavírus, também chamado de Covid-19. Vamos lá, com relação a esses recursos aqui que a gente viu, ironia, humor e sátira, a gente vai chamar esses recursos, tá certo? De figuras de linguagem. Eles são muito utilizados para justamente dar uma maior profundidade ao texto, deixar ele mais completo, vamos dizer assim, de certa forma. A ironia é basicamente uma crítica ou um insulto disfarçado ali de um elogio. Por exemplo, uma determinada pessoa que ela não é honesta, certo? Eu posso muito bem utilizar ali na minha ironia, certo? Dizer assim, você é muito honesto, né? Eu estou ali utilizando, certo? De uma frase com essa pessoa que não é honesta, de forma que eu deixe claro que eu estou criticando ela, certo? Através ali de um elogio falso, ok? No momento em que eu estou elogiando, entre aspas, na verdade eu estou ali criticando um certo comportamento dela, tá bom? É muito fácil você perceber uma ironia quando você está falando ela, porque muda aí a entonação. Mas já dentro de uma historinha, de um texto escrito, é necessário que você preste atenção nos detalhes, principalmente aí nos quadrinhos e nas charges, para você observar também a imagem daqueles personagens que estão falando a ironia, tá certo? Tudo vai depender aí dos detalhes para você poder entender se é uma ironia mesmo ou se ele está realmente elogiando. O humor, turminha, tem a ver justamente com a questão de fazer graça com alguma coisa, com alguma situação que acontece na história. E a sátira, ela é basicamente uma crítica que é feita ali com relação a algum fator, algum elemento que aparece ao longo da história. Certo? A gente costuma encontrar as sátiras muito presentes nas charges. Vamos lá. Com relação aqui aos quadrinistas. O que é que são os quadrinistas? São desenhistas ou o autor da história em quadrinhos, que desenha ou escreve histórias em quadrinhos. Isso aí foi retirado do dicionário da web, tá bom? Sabia que existem vários tipos de histórias em quadrinhos? Embora possamos chamar as histórias em quadrinhos de HQ ou gibis,
É importante saber que cada tipo de quadrinho possui suas próprias particularidades. Então, nós temos aqui alguns tipos deles. Temos ali as tirinhas, que inicia e termina na mesma página e tem poucos quadrinhos sequenciados, ou seja, é basicamente ali uma tirinha mesmo de quadrinhos, certo? Uma fileirazinha de quadrinhos. Temos também os cartoons, que são histórias com traços exagerados, certo? Os desenhos ali são exagerados, são bastante coloridos, tem personagens inusitados, que podem ser qualquer coisa, desde um coelho até, por exemplo, sei lá, um pote falante, por exemplo. Temos ainda também os mangás, que são uma espécie de HQ de origem japonesa, possuem traços distintos do ocidente, sendo lido da direita para a esquerda. Diferente das HQs que a gente lê da esquerda para a direita, tá certo? Os mangás a gente vai ler no sentido oposto, ok? Da direita para a esquerda. Normalmente, eles são escritos ali na cor preta, possuem tramas diversas e muitas vezes ali estão complexos também, tá certo? Então, mangá não é só uma coisa para criança, também tem muito mangá que é para adulto. Temos aí, ó, alguns exemplos de gibis aqui agora, né? Vamos lá, gibis. Quadrinhos coloridos cujo público-alvo são crianças e adolescentes, mas o que não impede de os adultos também gostarem de escutar e ler essas historinhas, tá ok? Temos também aí as Comic Cons, que são histórias também conhecidas como HQs, com traço mais realista do que gibis e os cartoons, normalmente com a presença dos super-heróis. E temos ainda as Graphic Novels, que são histórias mais longas voltadas para o público adulto. Vamos lá, suporte. Você sabe o que é o suporte de um texto? Não? Pois então, anote no seu diário de bordo aí, ó. Anote essa partezinha aí. Se você não conseguir anotar enquanto eu estou lendo, pause o vídeo. O suporte textual ou portador textual é o meio pelo qual um texto é disponibilizado, seja no meio físico ou digital. O suporte delimita, ou seja, demarca o espaço disponível para o texto, incluindo a formatação do texto. Cada gênero possui seu próprio suporte. É importante saber reconhecer. No caso dos quadrinhos, o suporte será as revistinhas, isso no meio físico, ok? Para deixar mais claro aqui essa questão do suporte, se eu, por exemplo, pegasse uma mensagem que está escrita lá, sei lá, num bilhetinho, o bilhete é um gênero textual, e eu colocasse essa mesma mensagem, por exemplo, num outdoor que a gente vê ali nas ruas, a gente vê nas avenidas, certo? Ou até mesmo na autoestrada, essa mensagenzinha, ela passaria de um bilhete, do gênero bilhete, ela se transformaria ali em uma publicidade, ok? Então, o suporte, quando você modifica ele também pode ali justamente mudar o gênero que eu estou trabalhando, ok? Então, é importante que você conheça o suporte de cada gênero ali, tá certo? Você consiga reconhecer ele. Não precisa decorar, esse suporte aqui é para esse tipo, esse aqui é para esse. Não é necessário, mas é interessante que você saiba reconhecer o suporte de cada gênero que você lê, tá bom? Vamos lá, as características aqui dos gêneros narrativos, em especial aí no caso dos quadrinhos. Quem assistiu a videoaula do Aula em Casa deve ter visto ali a professora falar de um tal de pente, né? O pente aí é uma forma de você organizar os elementos que fazem parte dos textos narrativos, que são o P ali, que representa os personagens, que a gente pode ter personagens principais ou personagens secundários, mocinhos ou vilões. Temos ali o espaço, a letra E ali representa o espaço, que é o local onde a história está acontecendo. Nós temos o N ali, que representa um narrador, que é quem conta a história. Pode ser um narrador de primeira pessoa, que é um personagem, no caso, contando a história ali, a sua história. Ou então pode ser um narrador de terceira pessoa, alguém que está narrando uma história que ele viu, que ele conhece, tá bom? Temos também a questão do tempo, que é representada ali pela letra T, que é basicamente quando essa história aconteceu. Se foi de manhã, à noite, se foi à tarde, na primavera, no verão. E temos ainda, por último, o enredo. O enredo ali é a trama da história, que ela vai ter sempre um início, um meio, certo? E um fim. Ali no meio da historinha a gente vai ter, geralmente, o maior desenvolvimento desse enredo, terminando, é claro, com o clímax, que é o momento mais alto da história. E por último,
chega o desfecho, que é o final da história. Vamos lá, com relação aqui aos tipos de linguagem utilizados. O que é a linguagem? É o sistema por onde os seres humanos se comunicam entre si. Podemos utilizar de linguagens verbais, seja ali ó, formal ou informal, certo? A formal é quando eu falo, por exemplo, com alguém que eu não conheço. Eu vou tratar ela com o máximo de educação, com o máximo de termos e palavras, certo? Que não usam de gírias. E o informal ali seria aquelas formas de eu conversar com meu colega, com meu amigo, que eu posso utilizar muito bem alguma gíria, algum termo assim, menos comum na língua portuguesa, ok? E temos ainda a linguagem não verbal, que é a linguagem, por exemplo, dos sinais, a linguagem, por exemplo, de imagens, de desenhos, tá bom? A linguagem do movimento, isso aí são as linguagens não verbais. Vamos lá, com relação aqui às linguagens utilizadas nos quadrinhos. Nos quadrinhos a gente vai ter ambas as linguagens, tanto a verbal, na forma escrita, quanto a não verbal, através dos desenhos. Vamos ver aqui então. Linguagem verbal compreende o uso de palavras ou frases em um texto. E a linguagem não verbal compreende o uso de imagens ou símbolos para transmitir uma mensagem. Com relação agora ao uso dos balões. Os balões servem para limitar as palavras ditas ou pensadas pelos personagens, podendo existir diferentes tipos nas HQs. Cada autor pode adaptar a forma de usar tal recurso. Então nós temos aqui, ó, do lado, alguns balãozinhos que podem vir a ser usados em um HQ. Temos ali o balãozinho da fala, ó, que é mais circular, e no finalzinho onde aponta o personagem, ele é mais pontiagudo, que diz assim, ó: você viu meu livro? Ele está perguntando, ele está falando. Temos ali o balãozinho também do pensamento, que ele é mais parecendo uma nuvenzinha. Onde estará o meu livro? Ele está pensando ali, ó. Temos também o balãozinho do grito, que ele é mais agitado, né? Ele diz, não! Temos ali o balãozinho do cochicho, que ele é todo tracejadozinho. Não conte isso para ninguém. Está cochichando, está falando bem baixinho. Temos também um balãozinho ali, ó, representando o amor, né? Acho que estou apaixonado. E temos também um balãozinho ali representando a ideia. Mas tem, é claro, aquelas histórias, aqueles HQs, que às vezes o autor ele deixa de lado os balãozinhos. Ele simplesmente passa uma linhazinha, uma setazinha, indicando a fala daquele personagem, tá certo? Então, não, embora seja um elemento comum aos gêneros aí da HQ, certo? Aos textos de quadrinhos, eles não são necessariamente obrigatórios em todo o texto narrativo. Você pode muito bem optar por não utilizar um balão, certo? Isso aí vai depender de cada autor, de cada quadrinista, tá certo? Vamos lá. Onomatopeias. As onomatopeias são os recursos essenciais das histórias em quadrinhos, servindo para dar vida e animação aos acontecimentos narrados. As onomatopeias são aquelas palavrinhas que tentam reproduzir sons, tais como toque-toque, o som ao bater de uma porta, miau, o som do miado de um gato. Outro recurso usado bastante também são as letras de tipos diferentes e sinais de pontuação. Então nós temos aqui, ó, do lado, algumas onomatopeias, certo? Algumas palavrinhas aí que indicam sons, certo? Representações aí de sons, ó. Tim, clic, clac, splash, boom, clac, crash, pull. Todas essas aí são representações de sons que nós teríamos no mundo real, ok? E agora a gente vai passar para uma revisãozinha de sinais de pontuação. Vamos lá? Ponto final. Serve para indicar o final de uma frase. Temos também aí o ponto de interrogação, que indica uma pergunta ou uma dúvida. Temos o ponto de exclamação, que indica alegria, espanto, irritação, medo, tristeza, certo? Temos a vírgula, que serve para indicar uma pessoa. Faz uma pausa na leitura, para separar ali elementos de uma frase e separar, por exemplo, o nome do lugar na escrita de datas. Temos ainda as reticências, que são usadas para indicar uma interrupção de pensamento. Por exemplo, o personagem lá está falando alguma coisa, está pensando alguma coisa, e ele dá uma breve pausa antes de continuar. Eu vou utilizar ali as minhas reticências como uma pausa do pensamento, ok? Esses aqui são apenas alguns dos sinais de pontuação que nós temos. Existem outros sinais que é importante que você conheça para justamente você saber utilizar, principalmente aí nos quadrinhos que
Sinais como exclamação, interrogação, reticências, elas fazem aí justamente um papel muito importante para você reconhecer como é que aquele personagem está falando. E agora a gente vai entrando nos assuntos aqui referentes a substantivos e pronomes. A gente vai fazer aqui uma revisãozinha rápida com relação a esses dois. Vamos lá, substantivos, o que são? Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então aí, toda palavrinha que dá nome a alguma coisa, a algum ser, a gente vai chamar de substantivo. E é claro, nós temos alguns tipos de substantivo para a gente poder utilizar. Temos o substantivo próprio, que são aqueles nomes de pessoas e locais, que sempre, sem exceção alguma, vai iniciar com letra maiúscula. Exemplo, no caso aqui do meu nome, professor Michael. Michael é um nome próprio, então inicia com a letra M maiúscula, ok? Numa fábula, por exemplo, o nome da espécie do animal, né, que a gente coloca, numa fábula, o nome daquele animal vai ser utilizado como sendo o nome próprio dele, certo? O que não é se a gente estiver falando de qualquer animal, por exemplo, a cegonha e a raposa. Na fábula a gente vai colocar lá o nome como se fosse o nome próprio, vai colocar começando com letra maiúscula. Mas se a gente estiver falando de uma raposa ou de uma cegonha qualquer, a gente está falando de um substantivo comum. Aqui, ó. Qualquer ser ou objeto genérico é um substantivo comum. Então a gente vai iniciar com letra minúscula. Temos também aí o substantivo simples, que é aquele que possui uma única palavra. Por exemplo, Michael, caderno, lápis, raposa, tartaruga. São palavras ali, são sinônimos, certo? São substantivos simples, ok? Temos também os substantivos compostos, que vem através ali de duas ou mais palavras que formam um nome só. Por exemplo, Marcos Aurélio, Regina Duarte, girassol, guarda-roupa. São nomes compostos, ok? Temos ainda o nome concreto, que são nomes de coisas que a gente pode ver, tocar ou imaginar. Por exemplo, uma mesa é um nome concreto, é o nome de uma coisa que eu consigo tocar, que eu consigo ver. Papai Noel também é um nome de algo concreto, que eu consigo imaginar. Temos aí o nome de coisas abstratas, certo? Substantivo abstrato, que representa o nome dos sentimentos, por exemplo, amar, ter medo, certo? Alegria, tristeza, raiva, são sentimentos. Então, a gente vai utilizar aí nomes abstratos. Os nomes primitivos ou substantivos primitivos são nomes que dão origem a outros. Por exemplo, o nome sapato, ele vai me dar origem aí aos nomes sapateiro, sapataria, certo? Então, o nome sapato é um exemplo de substantivo primitivo. Ele dá origem a outros substantivos, a outros nomes. Temos ainda o substantivo derivado, que é justamente aí, ó, nomes que surgem de um anterior. No caso, um substantivo derivado seria, por exemplo, sapataria. Sapataria surge do substantivo sapato. E também temos aí, ó, a questão dos nomes, certo? Coletivos, que representam grupos de uma determinada espécie. Por exemplo, se eu tiver vários lobos, eu vou ter ali uma alcateia. Se eu tiver, por exemplo, vários professores, eu vou ter ali docentes. Se eu tiver, por exemplo, muitos alunos, eu vou ter ali discentes. E assim sucessivamente, tá bom? Pronomes, agora, só para encerrar. Pronomes são palavrinhas que acompanham o substantivo, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Exemplo aqui do uso do pronome. Fernanda é minha mãe. Ela canta muito bem. Vamos lá. O nome aqui, minha, certo? Está se referindo ao fato de que a Fernanda, ela é a minha mãe. Ela, ou seja, a mãe da pessoa que está falando. E ela, ali a palavrinha ela, se refere justamente a Fernanda, dizendo que ela canta muito bem, que Fernanda canta muito bem, ok? Vamos lá, com relação aos pronomes que nós temos aqui, ó. A gente vai ter os pronomes pessoais, que indicam as pessoas do discurso, que a gente já viu isso em momentos anteriores. No caso aqui, ó, quem fala é a primeira pessoa, que no caso a gente vai chamar de locutor, sou eu ou nós, no plural.
com quem se fala, que a gente vai chamar de interlocutor, pode ser o tu, você, ou então no plural, vós ou vocês. E de quem se fala, que é a terceira pessoa ali, ó, que é no caso o assunto, ele, ela, ou então eles ou elas. Temos ainda o pronome possessivo, que indica propriedade. Um exemplo ali que a gente já viu foi o da minha ou meu, certo? Temos ainda os pronomes interrogativos, que trazem alguma dúvida ou questionamento. Temos os pronomes demonstrativos, que indicam posição no espaço. Por exemplo, este diário é meu. A palavrinha este está se referindo ao diário que está na minha frente. Esse caderno é seu? O caderno que está perto da pessoa com que eu estou falando é dela? Então, eu vou utilizar o pronome esse, certo? E assim sucessivamente. Temos também aí o pronome relativo, que se refere a um nome que já foi dito. Por exemplo, desculpa, correção. O pronome aqui é demonstrativo, tá certo? O pronome relativo, no caso, certo? Ele se refere ali a um nome que já foi dito. Por exemplo, se eu falar aqui que, quem, onde, eu estou utilizando ali de pronomes relativos, certo? Está voltando aí a falar de algo que já foi dito, tá bom? Bom, ponto minha, se você gostou da videoaula de hoje sobre a questão de HQs, quadrinhos e sobre as revisões ali de substantivos e pronomes, não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no gostei se você realmente gostou, tá bom? De deixar aqui o seu comentário para que a gente possa melhorar as nossas videoaulas. E, se possível, é claro, compartilhe com aquele seu colega que não está acompanhando as aulas no grupo do WhatsApp, tá bom? A gente se vê nas próximas videoaulas com mais revisões e mais atividades. Ah, sim, ó, a atividade de hoje de exercício eu vou colocar no grupo do WhatsApp, tá bom? Então acompanhe lá e participe. Estou contando com a participação de vocês. Um abraço forte, por hoje é só e tchau!